Alright, ladies and gentlemen, for all those in London that don't know what happens to the white man when he comes to a P. Diddy party, this is what happens to the white man. It's so unfortunate. You gotta pull back though, so they can see. That's crazy. Matt, move out the way. You're still alive. Look at that. Look, would you There's a drink on his head. DJs aren't supposed to pass out, but when they come to one of my parties, this is what happens to them. I put them to sleep. Next day, right? Bom, sem enrolação, vamos para essa análise que você não vai ver em nenhum outro canal. Por quê? Porque a minha visão é diferenciada. Eu sempre quero saber por que essas pessoas chegam onde elas chegam. Então, para você que já está familiarizado com essa história do Puff Diddy, chame como quiser, cada um chama de uma forma, mas é esse cara que, com certeza, se você nasceu entre os anos 80 e 90, você conhece essa música aqui que ele faz parte. Então, para quem já está familiarizado com essa história do Puff Daddy e o que Justin Bieber, Beyoncé, Jay-Z e Jennifer Lopez tem a ver com isso, você já sabe de tudo isso, pode ir para essa minutagem que eu vou deixar aqui, que você pula essa introdução, já que você já conhece toda a história dele. Puff Daddy, ou P. Diddy, como eu já disse, chame como você quiser, esse cara, ele é um produtor musical e também tem uma gravadora. Então, o que acontece aqui? Esse cara, se você é músico, você vai saber do que eu estou falando. Para quem não é músico e está completamente por fora, quando você é um artista, você é um cantor, você produz a música, escreve a letra e você precisa desse cara aqui para poder lançar você no mercado, para você ficar famoso ou famosa. Procura-se produtores musicais e também ele é rapper. Como eu mostrei a música para vocês, a maioria está familiarizado, agora já sabe quem é Puff Daddy, vulgo Sete Pele, vulgo mochila de criança. Deixei escrito aqui, que aí você entende o que é. Outra coisa que eu vou fazer nessa análise, que eu fiz nas outras análises, é mudar determinados termos para que o YouTube não barre o meu vídeo, não desmonetize o meu vídeo. Então, por exemplo, adubo é essa palavra aqui. Então, quando eu falar um adubador, ele adubava de pessoas, você já sabe que adubo é isso aqui. Se eu disser creme, você já sabe que creme é essa palavra aqui, ok? Então, o que Jay-Z, Jennifer Lopez, Justin Bieber e Beyoncé tem a ver com esse cara aqui? Então, primeiro eu vou começar contando para vocês do que esse cara está sendo acusado aí em Hollywood. Esse cara aqui, ele faz prático de pessoas para adubo pessoal. Então você já entendeu, né? O que é adubo e o que é pessoal, ok? Ele adubava de crianças, homens e mulheres, adultos, homens e mulheres, além de forçar pessoas a terem relações pessoais, entenderam? Com outras pessoas. Então ele dava festas numa mansão dele absurdas. Tinha muitas dorgas, e aí eu vou deixar ali o que é dorgas. E todas essas pessoas que eu coloquei aqui estão envolvidas, já participaram dessa festa. Esse rapaz aqui, Justin Bieber, já está quase que confirmado que ele foi adubado por... Eu vou chamar de Puff Daddy porque é da minha época e eu conheci como Puff Daddy, então eu vou chamá-lo de Puff Daddy. O que Beyoncé tem a ver com isso? Beyoncé é casada com Jay-Z, outro produtor musical também muito influente lá em Hollywood. Beyoncé, você já sabe de quem eu estou falando, né? Um trechinho da música dela aqui, ó. Não sei nem se eu dancei no ritmo, porque eu não sei qual música eu vou colocar, porque eu vou colocar depois na edição. Jennifer Lopez, o que Jennifer Lopez tem a ver com isso? Jennifer Lopez já foi casada com Puff Daddy. E aí, já tem um vídeo aqui no meu canal, eu vou deixar aqui no card, onde eu disse que dona Jennifer Lopez era tóxica. E aí teve umas defensoras de Jennifer Lopez lá que não, ela é tóxica só porque ela é instável. E aí eu expliquei lá nesse vídeo, segue lá. E hoje eu provo para vocês como
uma pessoa tóxica se conecta com outra pessoa tóxica. Se você nunca assistiu nenhum vídeo meu, recomendo que você assista para que você entenda um pouco melhor isso aqui. Essa é a parte onde eu vou fazer a análise que você se pergunta assim: Abraão, como uma mulher tão linda dessa, tão poderosa dessa, se envolve com um cara desse, tóxico, que inclusive traía ela toda a vida? Eu vou trazer um trecho de um vídeo aqui onde um assessor dele responde isso dizendo que Jay-Z sempre traiu a Beyoncé. Agora, ter filho com outra mulher, isso jamais. Inclusive, o senhor Jay-Z, apareceu uma moça grávida dele e ela, do mesmo jeito que ela apareceu grávida, ela desapareceu. Ou seja, desviveram ela depois que ela botou a cara na mídia dizendo que estava grávida dele, sendo que ele era casado com ela. Então eu vou responder para vocês esse tipo de pergunta nessa análise. Como é que essas pessoas chegam a esse ponto de fazer o que esse cara fez? Seja com Justin Bieber, seja com Will Smith, que também parece estar envolvido nisso, em questões de adubo. O filho do Will Smith. Quando eu era mais jovem, meu pai me levava para a festinha do Diddy, que para mim eram desconfortáveis. Toda essa experiência teve um impacto profundo no meu comportamento e na maneira como vejo o mundo hoje. Sei que muitos já viram vídeos de momentos entre eu e meu pai, e posso dizer que alguns desses momentos eram desconfortáveis para mim, mesmo que as pessoas rissem e achassem engraçado. Só eu sei o que carrego no coração e como isso me afetou com o passar dos anos, levando a uma tristeza e angústia que muitas vezes são difíceis de explicar. Vocês sabem que minha mãe Jada afirma que Tupac era o amor de sua vida. Minha mãe Jada tem um estranho desprezo pelo meu pai Will. Ela mostra ser uma mulher revoltada com algo, e eu sei muito bem o que é. Minha mãe Jada sempre fala de Tupac de uma forma para atacar meu pai, Will, porque ela sabe de tudo, e também dessas loucuras que meu pai fez comigo. Sobre o Justin, crescemos juntos, vivíamos no mesmo meio. Eu pude, infelizmente, presenciar e viver os piores momentos ao lado de Justin quando éramos triscados por Diddy. Hoje, ao olhar para trás, sinto um misto de tristeza e empatia por aqueles que também cresceram nesse meio. A indústria tem seus lados difíceis, e é doloroso saber que muitas pessoas passaram por situações complicadas em suas jornadas. Esse cara, como eu disse, por ele ser produtor musical e ter uma gravadora, essa galerinha aqui, ó, Justin Bieber, inclusive, sonhava em ser famoso, sonhava em ter uma carreira artística de alto nível, o vulgo sucesso que vocês chamam hoje. Justin Bieber sonhava com isso. Esse cara aqui era o responsável por realizar o sonho de Justin Bieber, uma criança na época de 15 anos, se eu não me engano. Então o que esse cara faz? Pega a produtora dele e a gravadora, produz Justin Bieber e grava as músicas dele e lança em Hollywood. Bum! Explode Justin Bieber, mundialmente conhecido hoje. Só que para esse cara fazer com que Justin Bieber suba na sua carreira, aqui entra as festas que ele fazia, com muita dorga, com muito adubo. E essas festas eram registradas, tinha câmeras. E aí, vou falar desse caso aqui, Justin Bieber, uma criança de 15 anos, que não sabe o que pode acontecer com ele quando esse cara aqui filma tudo o que ele estava fazendo na festa, ou seja, usando dorgas, tendo relação pessoal com outras pessoas, seja homem ou mulher, ou inclusive sendo adubado, porque ele quer fama. Então o preço que esse cara cobrava pela fama era essas festas. As soon as you turn 16, you know what I'm saying? I'm gonna let you rock this every time you come to LA. Yeah, this gonna be yours. So every time you come to LA, it's a little dusty, but you know, go get the front shot. Man. And out. Minute. Woo. Okay. Okay. All right. So I'm gonna be driving this next year. Yeah, when you get 16, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like, you know, where we hanging out and what we doing.
we can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. You know, I have been given custody of him. You know, he signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when you know he did his first album. I did Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So and we gonna go full crazy. Going crazy. Crazy. I'm taking this out tonight. What you wanna do? What you wanna do over the next 48 hours? 48 hours. Let's go. Let's just go get some girls. Let's go hang out with some girls. A man after my heart. That's what I'm talking about, kid. Então, o que acontece? Se você olhar para cá, ó, Jennifer Lopez, uma carreira extraordinária. Beyoncé, com outra carreira também extraordinária. E Sr. Jay-Z, provavelmente essas pessoas foram adubadas por ele. E provavelmente também adubaram dele. Por quê? Porque ele também gostava de ter relação pessoal com homens, não só com mulheres, e também crianças. Todas as coisas bizarras que estão no livro da Kim Porter. A Kim Porter é ex-mulher do P. Diddy. Supostamente esse livro foi escrito por ela, uma espécie de diário em que ela conta tudo que ela passou com o P. Diddy. E supostamente existem novas teorias que dizem que ela não morreu de pneumonia, e sim que ela foi unalived. Justamente por nesse livro conter tudo de ruim que o P. Diddy já fez. Então vamos aos fatos. Ela conta no livro diversas vezes que ela achava que o P. Diddy era gay. Que diversas vezes ela fazia homenagem com ele e com outro homem. E que na verdade várias vezes ela era meio deixada de fora. E aí a Kim volta a dizer então que o P. Diddy preferia relacionamentos com homens, relacionamentos sexuais com homens. E ela diz que certa vez ele não saía da cama que estava com o Will Smith e mais um cara, que ela não diz quem é. Mas ela afirma que tinha manchas de seco por todo lugar. E aí chegamos na parte em que ela encontrou vários vídeos que o P. Diddy tinha de momentos sexuais em que ele transava com homens jovens. Usher, Bow Wow e Justin Bieber foram nomes que ela citou. Então, como eu disse lá no início do vídeo, ele fazia prático de pessoas. Para quê? Justamente para essas festas acontecerem e ter toda a loucura que tinha na festa. Fora que ele também praticava pessoas, para quê? Para poder lançar a carreira dessas pessoas. Normalmente pessoas muito pobres, com sonho de ficarem ricas e milionárias e melhorarem a vida da sua família, batiam de frente com esse rapaz, como Justin Bieber. E aí agora, iniciando essa análise, por que esse cara chegou a esse ponto de fazer isso tudo que ele fez com crianças, homens e mulheres, e com adultos, homens e mulheres, que ele adubava dessas pessoas, que ele desvivia essas pessoas. Gente, eu tô falando um pouquinho do monte de merda que está envolvendo ele e várias pessoas gigantescas em Hollywood. Se esse cara caiu, muitas outras pessoas podem cair porque participavam. Uma vez que você participa disso, você também, essas pessoas também podem ter adubado de outras pessoas, às vezes de crianças. Então, uma vez que esse cara cai todo mundo que está à sua volta. E aqui tem um detalhe muito importante: a cadeia onde esse cara está preso, ele é monitorado 24 horas por dia. Ele está sozinho na cadeia. Por quê? Porque eu não sei se vocês já ouviram falar do caso da ilha de Epstein. O que acontece? Nessa ilha acontecia a mesma coisa que acontecia nas festas do Puff Daddy. E o dono dessa ilha, ele foi preso. E esse cara, dono da ilha de Epstein, dizem que ele se desviveu na cadeia. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, dizem que ele não se desviveu. Desviveram ele. Entenderam? Então, por que Puff Daddy está sendo monitorado 24 horas dentro de uma cela sozinho? Para que ele não se desviva, porque se colocarem ele em outra cela com outras pessoas, ele pode ser desvivido. Por quê? Porque senão essa galera toda cai. O mesmo caso da ilha de Epstein. Se fosse divulgado, se o cara da ilha de Epstein estivesse vivo, hoje Hollywood teria falido de tanta gente importante que estava por trás desse caso da ilha de Epstein.
peço para que você dê uma pesquisada para entender do que eu estou falando. Pega lá, resumo sobre o caso da ilha de Epstein. E vou falar mais. Ele, com certeza, é laranja de algumas outras pessoas muito maiores que ele. Sabe por quê? O prático de pessoas rende 150 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Então você acha que ele fazendo o prático de pessoas, só ele está ganhando 150 bilhões? Ou tem alguém por trás dele que reparte esse dinheiro do prático de pessoas? Isso aqui, ó, com certeza é só a ponta do iceberg. Puff Daddy deve ser o menor nome em Hollywood envolvido com esses 150 bilhões. Por essas e por outras, estão preocupados para não desviverem Puff Daddy, porque se ele abrir a boca, tem muita gente que vai cair, que você menos imagina. Você imaginaria que Will Smith estaria envolvido em tudo isso? Pois é. Agora vamos para a parte mais importante desse vídeo, que é a pergunta que eu sempre me faço. Por que esse tipo de pessoa chega nesse lugar de adubar pessoas, de fazer prático de pessoas, sabe? Adubar de pessoas, ser adubado? Por que essas pessoas se conectam a ele? Como é que um cara desse, tão poderoso, vai estragar a vida dele por causa disso? Vem comigo aqui, que agora eu vou te contar por que isso acontece. Bom, então vamos entender por que Puff Daddy chegou a esse ponto de fazer o que ele fez com todas essas pessoas. Agora, eu quero ver o vídeo inteiro, ele fica pausando e comentando. Vai para o TikTok e procura esses vídeos lá. Vai para a página de fofoca, que você vai encontrar esses vídeos aí de todo mundo falando da fofoca. Se você quer fofoca, esse não é o propósito desse canal. O propósito desse canal é fazer análises sobre o comportamento para que você consiga entender por que essas pessoas fazem o que fazem, ou até mesmo para você se entender, como eu já tive alguns comentários aqui falando isso. Não para, muito obrigado por esse tipo de conteúdo, eu estou conseguindo inclusive entender a minha personalidade e por que eu me comporto de determinada forma, ok? Então vamos dar sequência. Então vamos lá, para poder entender esse cara aqui, Puff Daddy, eu precisei ir lá, ó, no seu pai e na sua mãe. O que esses dois fizeram, ensinaram para Puff Daddy, o que Puff Daddy viu esses pais fazendo para que ele se torne essa pessoa. Para quem não assistiu, nesse vídeo que vai aparecer no card ali, do advogado que desviveu a mãe dele e o cachorro depois se desviveu, nesse vídeo eu falei que todo adubador um dia foi adubado. Se você já me acompanha, você assistiu esse vídeo. Se você não me acompanha, recomendo que você assista. E eu vou falar a mesma coisa do senhor Puff Daddy. Todo adubador um dia foi adubado. Então, se hoje Puff Daddy aduba das pessoas, é porque Puff Daddy foi adubado. Ele, com certeza, na sua infância, foi adubado. Então, se hoje ele adubou de Justin Bieber, de Usher, de Will Smith, de J-Lo, é porque quando ele era criança, com o pai e a mãe dele, em algum momento ele foi adubado. Então, uma coisa que você precisa entender é: Abraão, eu fui adubado ou adubada e hoje eu não me tornei uma adubadora ou um adubador. Você pode não estar hoje adubando de alguém, mas você pode estar adubando de si próprio. Sabe como? Adubando na bebida alcoólica, adubando nas dorgas, adubando no trabalho, adubando na pornografia. Ou seja, você se tornou um adubador, mas você não está adubando de ninguém. Você está adubando de você mesmo. E esse comentário eu botei para essas moças que vieram falar isso para mim. Eu não me tornei uma adubadora. E aí eu perguntei para elas: nem de você? Você não está adubando nem de você mesma? Isso aqui, ó, silêncio. Duas hipóteses para isso. Ou elas não viram o meu comentário, ou elas viram e sentiram na pele. E ainda tem uma outra possibilidade. Você pode ter sido adubada e hoje está se relacionando com o adubador. Esse cara pode estar
adubando de você. Então, olha com calma para isso e vai cuidar da tua saúde mental, senão vai acontecer o que eu mostrei ali no quadro. Você só vai se envolver com pessoas assim. Então, continuemos aqui no caso de Puff Daddy. Fui olhar para a história do senhor, seu pai, e da senhora, sua mãe. Fui pesquisar a vida do senhor Melvin Combs, que é pai de Puff Daddy, e descobri que ele serviu na Guerra do Vietnã nas Forças Aéreas Americanas. Logo depois que terminou esse período nas Forças Aéreas, ele com muita dificuldade para arrumar emprego, o que ele fez? Foi trabalhar com gangster. Foi ser um praticante de dorgas. Pois é. E o pai de Puff Daddy, ele foi desvivido por conta desse trabalho que ele arrumou para poder sustentar a sua família. Aí eu já vi um ponto em comum de Puff Daddy, que também é um praticante de dorgas, e o seu pai. Eu falei, já temos algo em comum aqui para essa análise. E aí eu fui na mãe de Puff Daddy, Dona Janice Combs. Eu acho que é assim que se pronuncia. Dona mãe de Puff Daddy, quando o seu pai foi desvivido, uma coisa que ela fez, escondeu do Puff Daddy. Não disse para ele o motivo pelo qual o seu pai tinha sido desvivido. O que ela fez? Disse para Puff Daddy que o pai dele tinha desvivido num acidente de carro. E olha só, Puff Daddy foi descobrir isso quando ele estava numa faculdade, que ele foi para a biblioteca pesquisar quem era o seu pai. Então ele pesquisou lá o nome do pai dele e foi descobrir que o pai dele, que era um praticante de dorgas e tinha sido desvivido. Quando o pai de Puff Daddy foi desvivido, a mãe de Puff Daddy arrumou 3 empregos. E aí é que vocês vão se chocar. A mãe do Puff Daddy foi acompanhante, se é que você me entende. Ela foi GP, tá a palavra aqui. Ela trabalhou com isso. E sabe o que essa mulher fazia? Ela levava os caras com quem ela se relacionava para dentro de casa quando o Puff Daddy era pequeno. E aí eu vou chegar na parte mais importante, onde todo adubador hoje um dia foi adubado. Se essa mulher levava os homens com quem ela se relacionava para dentro de casa, eu acredito que essa mulher colocava o filho dela para fazer as coisas que ela fazia com os seus acompanhantes. Se é que vocês me entendem. Por quê? Porque se hoje Puff Daddy virou um cara que aduba de homens e mulheres e é adubado também por homens e forçam outras pessoas a ter relações com homens, homem com homem, porque ele gosta de ver isso, o que esse cara não viu na infância quando a mãe dele se relacionava com os acompanhantes dela quando ela era GP? Outra coisa relacionada à mãe dele que eu também encontrei, se você pesquisar você vai encontrar, é que a mãe dele também praticava asfalto. Entendeu? E quando a mãe dele praticava, a mãe dele levava ele. Agora eu te pergunto, será que quando a mãe dele praticava esses asfaltos, será que ela desvivia as pessoas e Puff Daddy via? E aí Puff Daddy, criança, hiperestimulado sexualmente e vendo a mãe dele fazendo o que ela fazia nos seus asfaltos, olha quem se torna esse cara. Conseguem entender? Vou deixar bem claro aqui. Puff Daddy está errado? Está. Puff Daddy tem que ser preso? Tem. Abraham, pegar prisão perpétua? Também. Precisa pagar por tudo que fez, porque é disfuncional. Não funciona, é errado, tem que pagar. Isso é fato. Senhor Puff Daddy, senhor Jay-Z, senhora Jennifer Lopez, senhora Beyoncé, todos eles que sabem e estavam envolvidos de alguma forma em tudo o que esse cara está sendo acusado, tem que pagar. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a minha pergunta é sempre essa. Por que esse cara chegou nesse lugar? E aí, quando eu fui olhar para o pai dele, que era praticante, e a mãe dele, que era acompanhante, eu entendi por que Puff Daddy se tornou esse cara. Então, para a gente amarrar essa história do Puff Daddy, olha esse vídeo que eu encontrei aqui sobre um livro
que vai ser lançado sobre uma ex-esposa do Puff Daddy que ele desviveu. Olha só. Todas as coisas bizarras que estão no livro da Kim Porter. A Kim Porter é ex-mulher do P. Diddy. Supostamente esse livro foi escrito por ela, uma espécie de diário em que ela conta tudo que ela passou com o P. Diddy. E supostamente existem novas teorias que dizem que ela não morreu de pneumonia, e sim que ela foi unalived. Justamente por nesse livro conter tudo de ruim que o P. Diddy já fez. Então vamos aos fatos. Ela conta no livro diversas vezes que ela achava que o P. Diddy era gay. Que diversas vezes ela fazia homenagem com ele e com outro homem. E que na verdade várias vezes ela era meio deixada de fora. E aí a Kim volta a dizer então que o P. Diddy preferia relacionamentos com homens, relacionamentos sexuais com homens. E ela diz que certa vez ele não saía da cama que estava com o Will Smith e mais um cara, que ela não diz quem é. Mas ela afirma que tinha manchas de seco por todo lugar. E aí chegamos na parte em que ela encontrou vários vídeos que o P. Diddy tinha de momentos sexuais em que ele transava com homens jovens. Usher, Bow Wow e Justin Bieber foram nomes que ela citou. Então, para a gente fechar esse assunto do Puff Daddy e por que ele chegou nesse lugar, tu vê, como eu disse, relações com homens, jovens e adultos e mulheres, a mesma coisa. Então, pai era praticante, você já sabe o que é praticante. A mãe era acompanhante, você sabe o que é acompanhante. Referência do pai, já entenderam. Referência da mãe, além de a mãe praticar asfalto, a mãe trabalhava como acompanhante e levava esses caras que iam lá para trabalhar na mãe dele. Puff Daddy assistia isso. Então, além de ele assistir, é o que eu falei, provavelmente a mãe dele colocava ele para participar. Então, ele provavelmente foi adubado por homens nesse momento em que ele era criança e sua mãe fez ele presenciar tanto os asfaltos que ela fazia, como os seus trabalhos de acompanhante e dentro de casa. Então, concluímos por que Puff Daddy chegou onde ele chegou. Olha essa história com o pai e com a mãe dele. Como eu disse no início do vídeo, você não ia ver e não vai ver esse tipo de análise em lugar nenhum. Por quê? Porque está todo mundo, como eu sempre digo, preocupado com o vilão e com pena da vítima. Só que ninguém olha por que hoje essa pessoa é um vilão. Essa pessoa já foi uma vítima. Por isso, todo adubador um dia foi adubado. Ou seja, ele é vilão porque um dia ele foi uma vítima. Agora vamos continuar, porque eu falei lá no início do vídeo sobre o caso de Beyoncé. Olha só. Essa é a primeira vez em toda a pesquisa que eu fiz que a Beyoncé aparece como agente ativa de um crime. Vamos falar da Kathy White, a suposta amante do Jay-Z, que engravidou dele e por isso foi morta. Vou resumir essa parte aqui para vocês para não ficar muito longo. Jay-Z traiu Beyoncé com essa moça, engravidou essa moça. O que essa moça fez? Pediu dinheiro para o Jay-Z para poder ficar de bico fechado e ninguém saber que ela estava grávida do Jay-Z. E aí parece que Jay-Z recusou dar um dinheiro para ela ficar de bico fechado, porque ela tinha marcado uma entrevista para contar sobre esse caso que ela teve com o Jay-Z. E aí, antes dela dar a entrevista, desviveram ela. Ela misteriosamente passou mal. Acho que já deu para entender o que Jay-Z mandou fazer com essa amante dele, certo? E aí esse rapaz vai falar aqui agora, quando foram questionar esse caso para o Jay-Z, falaram com um assessor, com um amigo do Jay-Z sobre essa questão. Olha o que o amigo do Jay-Z falou. O Jasper também entrou em contato com um amigo do Jay-Z para ele comentar o caso e obviamente esse amigo negou tudo, mas a forma como ele negou vale a pena ser lida. Abre aspas. É claro que o Jay não tem nada a ver com a morte da Kathy e nem engravidou nenhuma amante. Quer dizer, todo mundo sabe que ele trai a Beyoncé, mas ele não seria descuidado assim, principalmente agora, com um bebê a caminho. E aí vamos revisar o conteúdo do início desse vídeo, onde eu falei como uma mulher linda e poderosa como a Beyoncé se envolve com um cara desse tóxico. E aí eu fui pesquisar a história do pai da Beyoncé. A mesma dinâmica do pai da Beyoncé e da mãe da Beyoncé. O pai da Beyoncé traía horrores a mãe da Beyoncé. O que a Beyoncé vai fazer? Vai arrumar um cara para fazer a mesma coisa que o pai dela fazia com a mãe dela. E aí, outra questão do pai da Beyoncé também é que ele era muito controlador, ele era muito possessivo, sangue frio. Jay-Z
é exatamente esse cara. E aí, para piorar um pouco mais essa história da Beyoncé, olha uma música que ela tem que fala sobre esse caso do Jay-Z que desviveu essa amante, e dizem que não foi o Jay-Z que mandou desviver essa moça, e sim a Beyoncé. O que a internet conclui dessa fala da Jaguar é que a decisão de mandar matar a Kathy não foi do Jay-Z, e sim da Beyoncé. Inclusive, recentemente começaram a pipocar teorias de que a música Daughter do álbum Cowboy Carter da Beyoncé é uma confissão de como a Beyoncé fez isso, ou pelo menos uma confissão de que ela de fato fez isso. A letra realmente é meio bizarra. Saca só. A música já começa falando: seu corpo deitado nesse chão imundo, suas marcas de sangue nas minhas roupas personalizadas. A atendente do banheiro me deixou entrar. Ela era uma grande fã. Eu realmente tentei ficar calma, mas a sua arrogância perturbou minha solidão. Isso pode indicar que a Beyoncé ficou puta com a arrogância da Kathy de subornar o Jay-Z pra manter o silêncio dela em relação à gravidez. Mas calma que não acabou não. Nessa parte aqui ela diz: eles continuam dizendo que eu não sou como meu pai, mas eu sou a coisa mais distante dos meninos do coral e dos altares. Se você me contrariar, eu sou exatamente como meu pai. Eu sou mais fria que as águas do Titanic. Entenderam o que a própria disse sobre o pai dela? O pai dela era esse cara. Quem é o Jay-Z? Esse cara. Então você olha aqui para essas conexões totalmente tóxicas que eu mencionei no início do vídeo. Tá aqui desenhado para vocês por que Puff Daddy se tornou esse cara, por que Beyoncé se envolve com Jay-Z, por que Jay-Z se envolveu com Puff Daddy, por que Justin Bieber se envolveu com Puff Daddy. Estão todos conectados com essa toxicidade. Todos são tóxicos. Inclusive, fui pesquisar sobre o pai de Justin Bieber também. Outra pessoa que teve problema com drogas foi preso, inclusive por conta disso, e eu não encontrei detalhadamente por quais outros motivos pai de Justin Bieber também foi preso. E aí tudo se resume em quê? Sucesso, poder, dinheiro. Tu vê, o vídeo que circulou aí para quem acompanhou lá de quando Justin Bieber tinha 15 anos, Puff Daddy dá para ele, se eu não me engano, uma Ferrari, um carro importado. Puff Daddy dá tudo de bom para essas pessoas, dá o sucesso, dá o glamour, dá a fama, dá poder. Só que tem um preço a se pagar. E aí a reflexão que eu falei que eu queria fazer com vocês é esse o preço que você quer pagar para ter sucesso? Aí você fala assim: ah, Abraão, mas aqui não tem disso. Olha aí para o jogo do tigrinho, olha aí para os golpes que as pessoas estão aplicando hoje na internet. Dona Isabel Veloso foi uma que aplicou uma pancada de golpe. Dona Virgínia, todas essas pessoas, todos esses influencers de hoje em dia tá divulgando golpe. Por quê? Porque é dinheiro fácil, é glamour, é fama, é poder. Por quê? Porque eles têm dinheiro, eles fazem o que eles quiserem. E aí, esse é o preço do sucesso. Quantos aí estão sendo presos? Olha a doutora Deolane, olha Gustavo Lima que está aí resvalando nele. E quantos outros também não estão envolvidos nisso? A troco de dinheiro, de sucesso. É isso que você chama de sucesso? Pensa nisso. Até o próximo vídeo.